Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 46 a 51. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenho vista, que eu volte a ver. Primeiro ponto que nós trouxemos para a reflexão é sobre a lição. Cada um de nós se encontra exatamente diante daquela lição ou daquelas lições que nós precisamos aprender, que nós precisamos enfrentar. Os familiares que nos rodeiam, o ambiente, as situações, as circunstâncias, sempre são em conformidade com as nossas necessidades, com as nossas provas necessárias. Então, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da nossa vida, ou no nosso caminho, como é o título dessa nossa reflexão. É claro que diante dessas dificuldades, desses problemas, podemos e normalmente em alguns pontos falhamos, dos compromissos assumidos, falhamos diante as leis divinas, nos equivocamos ou pecamos diante daquilo que nós deveríamos fazer e fazemos de uma forma diferente, às vezes diferente do que o próprio Evangelho nos diz. E aí, quando cometemos esses equívocos, esses grandes erros perante as leis divinas e os nossos compromissos, nós perdemos então a nossa paz, nos arrependemos. Só que não adianta apenas o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo diante dos compromissos não cumpridos ou diante as transgressões da lei. Então, depois do arrependimento, quando nós, por exemplo, cometemos um erro, nos arrependemos, eu preciso primeiro ter o auto-perdão. É importante aceitar que eu errei. Mas isso também não basta. Depois será necessário a reparação. Só teremos a paz novamente após essa reparação daquele comportamento, daquela conduta, daquele pensamento que nós tivemos no nosso passado. E aí, diante dessa reparação ou dessa expiação, é muito comum que nós busquemos a compaixão de Deus, rogamos ao socorro do Cristo, que é exatamente a situação que nós encontramos nessa passagem. Um ponto importante, e que nós temos aqui duas passagens lá de Mateus 10, 29 e 30, é que nada acontece sem as leis divinas, sem Deus saber e aceitar. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, tudo que nos acontece, é claro que como consequência das nossas ações,
ou diante das leis divinas, acontece com a aprovação das leis ou de Deus. Nada acontece. Aqui tem até uma outra expressão: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então Deus sempre está no comando, no leme. E essas situações que acontecem na nossa vida, elas têm um princípio, porque Deus ama a todos os seus filhos. Ele não nos deixaria passarmos por tribulações, por provações, expiações, se não houvesse um fim útil, um objetivo, mas como uma forma de aprendizagem, nós muitas vezes temos que aprender a enfrentar essas dificuldades. Bartimeu, o cego, que pede a Jesus a vista ou enxergar, ele soube responder. Muitas vezes nós rogamos a presença do Cristo, de Deus, de Jesus, na nossa vida, diante dos nossos problemas, mas quando nós vamos pedimos coisas que podem nos prejudicar, porque não entendemos muitas vezes qual que é o objetivo, qual que é o fim daquilo que nós estamos enfrentando. Então esse é um grande cuidado. Devemos sim rogar, pedir compaixão, a misericórdia, de Deus que é infinita, o socorro, mas é importante ter o cuidado para não pedir coisas em nosso próprio prejuízo. Claro que Deus, nessas situações, Ele não nos atenderá, porque o Pai, Ele não vai dar pedras para o filho se alimentar. O Pai sabe que o filho precisa de pão. Ele sabe o que faz bem e o que não faz ao filho. Então aqui eu peguei um trecho de um livro que, lógico que não é uma generalização, aqui está escrito por vezes, ou seja, pode ser que quando nós estamos perdendo a casa terrestre, o objetivo, a fim de aprender o caminho da casa celeste ou da casa de Deus. Podemos, ao ser abandonados pelos nossos amigos, talvez familiares, aos laços agradáveis, seja uma forma de nos incentivar a retomar o nosso vínculo com Deus, os nossos vínculos divinos. Pode ser que as feridas do corpo são chamadas para curar as grandes chagas da nossa alma. Ou até mesmo que a doença que nos paralisa, a paralisia, nos ensina a apreciar, dar valor ao movimento, sempre dentro da retidão, das leis divinas, da lei de amor. Então, cada uma dessas nossas dificuldades que enfrentamos no nosso caminho será sempre uma oportunidade de aprendizagem para que possamos nos aproximar de Deus. Esses sofrimentos que enfrentamos serão uma fonte, uma forma de mudarmos os nossos hábitos, as nossas condutas, os nossos pensamentos para a retidão ou para que possamos agir diante das leis divinas. Então, como conclusão, é claro que nós devemos e podemos pedir o auxílio do Cristo nas nossas dificuldades, mas nunca esquecer de trabalhar pelo bem, mesmo diante dessas dificuldades, dessas passagens de retificação e ascensão, que naturalmente estamos aqui na Terra para enfrentá-las. Sempre haverá oportunidade de trabalho e cada um de nós se encontra no local, naquela oportunidade de trabalho que nós merecemos. Então essa passagem do cego, ela
encaixa perfeitamente a essas reflexões que nós fizemos e que nós também podemos aplicar nas nossas vidas diante das nossas dificuldades, né? Pode não ser a cegueira, mas com certeza teremos outros problemas, outras tribulações em nossa vida. Bom estudo a todos vocês. Obrigado pela atenção.